Qualquer transferência de equipamento militar para a Ucrânia não ocorre espontaneamente, como vocês devem entender. Portanto, acredito que em 29 de maio o Estado-Maior sueco não apenas verificou a lista de armamentos disponíveis, mas decidiu transferir especificamente para Kiev os aviões de alerta aéreo antecipado, em vez de corvetas Visby ou obuseiros autopropulsados Mjolnir. Isso é uma estratégia bem elaborada para aumentar as capacidades das forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. E claro, a decisão de transferir 2 aviões Saab 340 com o complexo de radar ASC-890 foi tomada há bastante tempo. Há quanto tempo será possível entender por quem vai operar o Saab 340 alerta aéreo antecipado? Se forem ucranianos, então isso significa que essa ideia surgiu pelo menos no ano passado. E se as tarefas de monitoramento do espaço aéreo do agressor forem realizadas por especialistas estrangeiros, então a decisão pode não ter sido tomada no ano passado. Os exercícios militares aéreos ocorrerão na Alemanha de 12 a 23 de junho. A Finlândia, novo membro da OTAN, e a Suécia, em processo final de adesão, participarão dos exercícios. De fato, a Suécia já participa dos exercícios da OTAN há muito tempo. Em 2021, durante o Steadfast Defender, a aeronave Saab 340 alerta aéreo antecipado também participou do componente aéreo. O elemento mais importante do exercício é desenvolver um sistema de comando unificado permitindo melhorar a coordenação e interação entre as forças de diferentes países. O que isso significa? Por exemplo, na aeronave sueca de alerta aéreo antecipado foi instalado o equipamento de troca de dados Link 16. É um sistema de comunicação e navegação que suporta a troca de dados entre o comando tático, aeronaves, navios e unidades terrestres. Em resumo, é uma grande rede unificada. O sistema de mísseis antiaéreos Patriot, o sistema de foguetes de lançamento múltiplo High Mobility Artillery Rocket System, várias estações de radar ocidentais, os canhões autopropulsados Caesar e Panzerhaubitze e os F-16 que a Ucrânia receberá, todos suportam integração com o sistema Link 16. Isso significa que a estação de radar do sistema de mísseis antiaéreos Patriot pode operar em modo passivo quando próxima da linha de frente. Ou seja, não emitir ondas de rádio, evitando a detecção do sistema. Em vez disso, quem vai operar é o avião sueco, que graças à sua altitude de voo, pode desempenhar o papel de estação de radar e não ficar na zona de alcance da defesa antiaérea inimiga. Ao detectar e rastrear o avião russo, o Saab 340 alerta aéreo antecipado enviará as coordenadas do alvo ao sistema Patriot, que lançará imediatamente um míssil guiado antiaéreo. O princípio é aproximadamente o mesmo com outros sistemas. O avião de alerta aéreo antecipado detecta os sistemas inimigos de foguetes de lançamento múltiplo e fornece, via Link 16, a designação de alvo para o High Mobility Artillery Rocket System, ou Caesar. Ou, é claro, para o F-16, que também cumprirá missões de combate sem ativar seus sistemas de radar a bordo. Na Rússia, também foram desenvolvidos análogos do Link 16. O sistema automatizado de comando e controle de nível tático ainda não foi totalmente integrado às tropas pelos ocupantes. Nós praticamente não temos um sistema automatizado de comando militar do Ministério da Defesa. O sistema automatizado de comando de nível tático já nasceu morto, sendo desde o início um projeto para desvio de verbas, passível de processos criminais. Estes até foram abertos, mas contra aqueles que apontavam os problemas. Vão abrir processos criminais agora? Eu realmente espero que sim. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com um amigo. Façam isso agora mesmo, enviem para um amigo, isso vai ajudar muito na divulgação do conteúdo. Agradeço antecipadamente. Retomando o tópico, peço que me compreendam bem. Isso não quer dizer que todos os sistemas inteligentes agora farão tudo pelo soldado ucraniano. Claro que não, o objetivo é outro, reduzir ao máximo o ciclo de comando de combate. O avião de alerta aéreo antecipado terá um papel fundamental nesse contexto. O Saab 340 alerta aéreo antecipado é capaz de cumprir missões mesmo sob interferência inimiga graças ao radar ERA, com matriz de antenas em fase ativa. Aliás, sim, não se deve considerar o tamanho pequeno do painel do radar instalado no avião sueco como uma desvantagem. Apesar do sistema de radar do mesmo A-50 ser muito maior, é importante esclarecer que o radar russo possui uma matriz de antenas em fase passiva, o que o torna menos eficiente em condições de intensa guerra eletrônica. Como vocês sabem, isso é extremamente importante. O Saab 340 alerta aéreo antecipado tem um alcance de detecção de alvos um pouco maior que o A-50, sendo 450 km contra 400 km. De fato, o radar fixo do Saab tem desvantagem quando comparado ao radar giratório do A-50. É a necessidade de o avião se ajustar para obter o ângulo de visão desejado. De fato, o tamanho também influencia a autonomia de voo do avião de alerta aéreo antecipado. Se o A-50 sem reabastecimento pode patrulhar por apenas 4 horas, o Saab pode voar por todas as 9.
2 aviões ajudariam a controlar melhor a situação, porque além de proteger o espaço aéreo, também é preciso falar sobre operar sobre território inimigo, sobre território temporariamente ocupado. E o porta-voz das Forças Aéreas destacou muito bem. Isso vai facilitar a detecção dos sistemas de defesa antiaérea, porque agora isso é feito com drones de reconhecimento e outros sistemas. E isso vai nos permitir ver tudo isso a partir do avião e fornecer designação de alvos para destruição, usando o mesmo complexo de mísseis táticos do exército. Mas nem tudo é tão promissor assim. No vídeo sobre drones ucranianos, calculamos que a Rússia não teria defesas antiaéreas suficientes para abater pequenos alvos feitos de materiais compósitos. E estávamos 100% certos. Mas no mesmo vídeo, eu afirmei que o problema da Rússia é que seu sistema de defesa antiaérea foi construído para desafios muito maiores do que pequenos drones. Só agora o sistema de defesa antiaérea russo pode mostrar todo o seu potencial. Os sistemas S-400 são capazes de abater alvos a uma distância de 400 km com os mísseis 40M6, isso em condições ideais, quando o alvo está acima do horizonte de rádio. Atingir o teto máximo de altitude de 7 km para o avião sueco de alerta aéreo antecipado perto da linha de frente será extremamente perigoso. Será preciso descer, perdendo capacidade de varredura do espaço aéreo. Quanto mais baixo voa o Saab 340, menor a área que ele cobre. Ou seja, será uma competição constante pela supremacia no céu. Quero dizer que, na verdade, em toda a história da humanidade, nunca houve guerras desse tipo, em que estados com sistemas tão complexos de armamento se enfrentaram. E para ser sincero, não está nada claro como esses sistemas vão funcionar ao se oporem uns aos outros. Mas, como visto no vídeo anterior, as forças armadas da Ucrânia estão sistematicamente desativando radares além do horizonte, sistemas de mísseis antiaéreos S-400 e S-300 e derrubando o A-50. Se essa prática continuar ou se intensificar, o céu para o Saab 340 e o F-16 ficará mais livre. É preciso levar essa questão a sério, pois está havendo um acúmulo de uma certa massa crítica em termos de fornecimento de armas e equipamentos militares para a Ucrânia. Cedo ou tarde pode começar uma reação em cadeia, quando o armamento se tornar suficiente para resolver tarefas operacionais e estratégicas de grande porte. Não mencionei à toa a combinação do F-16 e do Saab 340. De acordo com investigações do Inteligência de Fontes Abertas, a Ucrânia receberá F-16 modernizados nos padrões Midlife Upgrade, elevando-os ao nível do F-16, Block 50-52. Os radares desses modelos são capazes de detectar alvos a uma distância de 110 km e o travamento dos alvos é ainda menor. O Su-35 com o radar IRB-Z é capaz de detectar um alvo a uma distância de 400 km. Em resumo, os caças americanos dos anos 2000 são inferiores aos russos modernos. É crucial estar ciente de que o combate aéreo não será vantajoso para os ucranianos. Afinal, para atingir o alvo, o F-16 não só precisa detectar o avião inimigo, mas também manter a iluminação dele até que a cabeça autodirigida do míssil o trave. Considerando que os caças russos detectarão o avião americano muito antes, isso é simplesmente suicídio. Afinal, enquanto o radar do F-16 guiar o míssil até a área com o caça inimigo, o F-16 será forçado a se aproximar do avião adversário, o que é muito perigoso. Portanto, seria improvável vermos esses combates aéreos entre a aviação russa e ucraniana. Inclusive, poderíamos esquecer a ideia de afastar o Su-34, que lança bombas aéreas guiadas, já que os Su-34 sempre cumprem missões de combate com o apoio do Su-35. Agora a Ucrânia terá o Saab 340, cujo sistema de radar substituirá o imperfeito do F-16. Nessa combinação, o caça americano servirá apenas como plataforma, um portador de mísseis, seguindo o princípio de atirar e esquecer. Enquanto isso, o avião sueco de alerta aéreo antecipado atuará como estação de iluminação, aquisição e rastreamento de alvos. De acordo com o Business Insider, após analisar vídeos das Forças Armadas da Ucrânia, os ucranianos adotaram a tática da Força Aérea dos Estados Unidos da América usada na Guerra do Vietnã. Essa tática consiste em os pilotos permitirem que os radares inimigos de combate os detectem e, em seguida, lançarem mísseis AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missile. Esses mísseis têm alcance de 150 km e são lançados com a ajuda de tablets iPad.
porque de outra forma seria impossível integrar um míssil americano em caças soviéticos. Essas soluções improvisadas não permitem revelar todo o potencial do míssil, pois para guiá-lo é necessário iluminar o alvo. Com a presença do F-16, que possui radares de bordo mais potentes, e de uma aeronave sueca de alerta aéreo antecipado atuando como avião de detecção de longo alcance, será possível aproveitar ao máximo o potencial do armamento ocidental, mantendo a tática já desenvolvida. Este é outro benefício da transferência antecipada dos aviões suecos de alerta aéreo. O segundo ponto são os mísseis High-Speed Anti-Radiation Missile mísseis anti-radiação, que funcionarão plenamente e não com os jeitinhos que usamos atualmente. Consequentemente, o resultado será diferente. E a defesa antiaérea destruída, o que isso significa? Significa que os drones e os High Mobility Artillery Rocket System poderão operar, e isso significa que retomamos os ataques à logística, linhas de suprimento e alvos prioritários. Isso significa que a linha de contato fica mais difícil e é possível tentar avançar usando drones First Person View e outros meios. Eu nunca vou me cansar de repetir que nós, amigos, nos nossos vídeos, tentamos falar sobre tendências. No vídeo anterior, abordamos as possibilidades para a Ucrânia se o sistema de mísseis tático operacional SAPSAN fosse adicionado ao seu arsenal. Os Zetnutia zombaram muito desse sistema promissor. Porém, dias depois, algumas capitais democráticas aprovaram ataques das Forças Armadas da Ucrânia ao território russo usando armas ocidentais. Ficou claro que o míssil de cruzeiro antinavio ucraniano Neptun foi usado pela primeira vez contra a Federação Russa, atingindo o terminal de petróleo no porto de Kavkaz. Então talvez não tenha sido o SAPSAN, mas sim o Neptun. Qual a diferença? Enquanto eu escrevia o vídeo anterior sobre os ataques ucranianos contra estações russas de radar além do horizonte, chegou a notícia da Suécia transferindo aviões de alerta aéreo antecipado. Ficou claro que preciso fazer vídeos com mais frequência? Brincadeira. A estratégia da Ucrânia começou a se delinear com o principal objetivo de não permitir que a Rússia domine o espaço aéreo. Mais uma vez, ressalto, a Rússia ainda mantém vantagem absoluta em todos os tipos de armamentos, especialmente em meios de ataque de longo alcance. Tudo muito que estou tentando dizer nos meus vídeos, e vou dizer isso honestamente pela última vez, é que a Ucrânia, com o contexto geopolítico adequado, pode ter cada vez mais oportunidades. Já para a Rússia, na melhor das hipóteses, elas se mantêm estáveis, e em algumas áreas estão diminuindo. A Ucrânia já destruiu pelo menos 4 sistemas de radar da família Nebo, cujo valor, segundo especialistas, é de cerca de 100 milhões de dólares. Disso, só se pode tirar uma conclusão. Ela é a seguinte: todos que apoiam a guerra contra a Ucrânia são idiotas. Bem, antes da operação militar especial, talvez o clima no país fosse diferente, né? Você percebeu como o clima mudou no país nesses 2 anos? Ficou mais fácil respirar, não é mesmo? Bom, sim, idiotas. E como chamar aqueles que comemoram a tomada da vila de Lukianzi? Simultaneamente, não notam como sua força nuclear está perdendo centenas de sistemas cruciais na Ucrânia, os quais nunca poderão recuperar, pois a base de componentes de sistemas tão complexos é completamente ocidental. Ou seja, a perda de um único Nebo-M não é só a perda de dezenas de milhões de dólares, é também a perda da capacidade de combate por anos. E a Rússia ainda pretende ir até o Canal da Mancha. Mas no caminho apareceu essa Ucrânia, que agora ainda vai ter F-16 com radar de detecção de longo alcance. Que azar. É realizado um ataque radioeletrônico massivo russo. Todos os meios de guerra eletrônica do Distrito Militar Ocidental e da Frota do Báltico são ativados. Os radares da OTAN ficam cegos, não veem nada. Nesse momento, aviões de transporte militar russos pousam na ilha sueca de Gotland, trazendo sistemas de mísseis antiaéreos S-400 e, ao mesmo tempo, sistemas costeiros de mísseis antinávio Bastion. Estão sendo instalados lá. No momento, ninguém vê ou sabe de nada ainda. O Ocidente questiona por que não estão detectando nada em seus radares e o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o corredor de Suwałki, aqui está ele. O agrupamento de Kaliningrado do exército russo e as forças armadas da Bielorrússia bloqueiam o corredor de Suwałki, se unem e isolam a OTAN e a Polônia dos países bálticos. Ao mesmo tempo, em Tallinn, em Riga, em Vilnius, de repente aparecem pessoas educadas que são calorosamente recebidas pela população local. E aqueles que não as recebem simplesmente se escondem e se trancam em seus apartamentos. Ao mesmo tempo,